Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Aguinaldo e hoje vamos falar um pouco sobre quartil e percentil. O exemplo que a gente vai trabalhar é sobre a expectativa de vida ao nascer em 15 países. Essa expectativa de vida é em anos. E a gente vai calcular alguns percentis e alguns quartis. Então, nesse caso aqui, eu estou pedindo para calcular o percentil 40, e os três quartis, o quartil 1, que é o primeiro quartil, o quartil 2, que é o segundo quartil, e o terceiro quartil, que é o Q3. Então, aqui nós temos os dados, né, desses 15 países. Esse país, tem um país com a expectativa de vida de 80 anos, né, que é o primeiro, e o último aqui está com 75 anos. A ideia do quartil... outra coisa, isso aqui nós estamos trabalhando inicialmente com os dados individuais. A ideia do cálculo do percentil é que você tem que seguir um procedimento. Não há um procedimento único, um procedimento assim, que seja o melhor procedimento. Não há um consenso universal sobre a melhor forma de você calcular o percentil. Então, dependendo do livro, de algum software, de alguns aplicativos, você pode obter alguns resultados diferentes. O procedimento que eu vou usar vai ser esse aqui. O primeiro passo, né, que o procedimento que eu vou usar primeiro, você vai ter que ordenar os dados. Segundo passo, você vai calcular a posição do percentil, que eu chamo de pós, tá? Pós de posição, que vai ser o késimo, né, percentil, valor K, vezes N, que é a quantidade de valores na minha amostra, dividido por 100. Né? Então, se eu percentil 40, então o meu K é igual a 40. Se eu percentil 80, o meu K vale 80. E o N, nesse caso aqui, é 15, porque nós temos 15 valores, 15 expectativas de vida. E o terceiro passo, você vai localizar o percentil, né, o késimo percentil, no seu conjunto de dados. Conjunto de dados ordenados. Dados ordenados. Estou frisando bem aqui o ordenado, porque isso é importante. Então, primeiro passo aqui, deixa eu dar um pouco mais para cá, né? Vou calcular o percentil 40. Então, percentil 40. Que eu chamo de P40. Primeiro passo, eu tenho que ordenar os dados. Então, desses dados que eu tenho, que o menor valor é 44. Depois, se a gente procurar, nós vamos encontrar o 46. Depois, 46, a gente vai encontrar aqui o 46, o 60. Depois do 60, nós vamos ter aqui o 68. Depois do 68, nós vamos ter aqui o 71. Depois do 71, nós vamos ter aqui o 72. Depois nós vamos ter aqui o 74. 75. O 77 duas vezes. Depois nós temos 78. 78. Depois nós temos aqui o 79. 80. 80. 83. 82 e 83. Então, nós temos aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 valores ordenados. Então, no caso do percentil 40, o que eu preciso? Ordenar, já ordenei os valores. Localizar a posição. Então, a posição vai ser pós, vai ser K vezes N sobre 100. O K vai ser 40. 40 vezes 15 sobre 100. Isso que vai dar 6. Agora, o procedimento diz o seguinte: se a posição der um número inteiro, que foi nesse caso, número 6, o percentil que a gente está querendo, que é o percentil 40, ele vai ser a média entre dois valores, entre o sexto e o próximo valor, e o sétimo valor. Então, nesse caso, o percentil 40 vai ser o sexto valor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 72 e 74. Então, vai ser 72 mais 74, dividido por 2, 73 anos. Tá? Então, a gente, cerca de 40% desses países tem uma expectativa de vida no máximo 73 anos. Os outros 60% vai ter uma expectativa de vida acima de 73 anos. Então, nós acabamos de calcular o percentil 40. Agora, vamos calcular o percentil, o primeiro quartil. O primeiro quartil, basta a gente lembrar que o primeiro quartil, que eu vou chamar de Q1, é igual ao percentil 25. Então, a gente volta na ideia do percentil. Então, próximo passo, além de ordenar os dados, é achar a posição do primeiro quartil. A posição vai ser K vezes N sobre 100, o K 25 vezes o N, que vai ser 15, dividido por 100. Isso aqui vai dar o valor de 3,75. Então, a posição que eu acabei de calcular não foi um valor inteiro. É um valor com duas casas decimais. Então, a regra diz o seguinte: o procedimento que a gente está usando, que nesse caso, o percentil 25 vai ser igual ao quarto valor. O quarto valor. Então, a regra diz o seguinte: se der um número que não seja um número inteiro, um número decimal, você arredonda para o próximo valor inteiro. Nesse caso, deu 3,75, então a gente pega o quarto valor. Então, o primeiro quartil, o quarto valor, você vai nos seus dados ordenados, 1, 2, 3, 4, 68. Então, o primeiro quartil é igual a 68 anos. Um quarto dos países tem uma expectativa de vida menor ou igual a 68 anos. Agora vamos calcular o segundo quartil. O segundo quartil, a gente tem que lembrar que o segundo quartil, que é o Q2, é o percentil 50. Então, a ideia é a mesma. Calcula a posição, K vezes N sobre 100, que é igual a 50 vezes 15 sobre 100. Isso vai dar 7,5. Então, mais uma vez, a posição não deu um valor inteiro. Então, deu um número com casa decimal. Então, nesse caso, você arredonda para o próximo valor inteiro, que é o oitavo. O valor está na posição 8. Então, o percentil 50 vai ser o oitavo valor. Então, Q2, que é o segundo quartil, vai ser o oitavo valor. É só a gente contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui é o Q2, que é os 75 anos.
Metade desses países tem uma expectativa de vida abaixo de 75 anos. A outra metade tem uma expectativa de vida acima de 75 anos. Esse quartil 2, na realidade, nós damos um nome também para ele, que é a mediana. Tá? Então, mediana, quartil 2, percentil 50, é o mesmo resultado, é a mesma coisa. São denominações diferentes. E, por fim, vamos calcular o terceiro quartil. Terceiro quartil, que eu chamo de Q3, é o percentil 75. O procedimento é o mesmo, posição, K vezes N sobre 100. Isso vai dar igual a 75 vezes 15 sobre 100. Fazendo as contas, vamos encontrar 11,25. Mais uma vez, a posição não deu inteiro, então arredonda para o próximo inteiro mais próximo, que nesse caso vai ser 12. E o seu percentil 75 vai ser o 12º valor. Então, Q3 vai ser igual, vamos contar o 12º valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse aqui é o Q3. Então, o Q3 vai ser igual a 80 anos. 3/4, 75% desses países têm uma expectativa de vida menos de 80 anos. E o restante, 25%, vai ter uma expectativa de vida acima desse valor de 80 anos. Então, nós temos aqui o primeiro quartil, né? O primeiro quartil, eu costumo dizer que ele separa, esse é o primeiro quartil, ele separa os 25% menores valores dos demais, dos 75% restantes. A mediana, que é o Q2, ela separa o meu conjunto em duas partes iguais, 50% para cada lado. E o terceiro quartil, que é o Q3, ele vai separar os 25% maiores valores dos 75 restantes, 75 menores. Então, se a gente juntar esses três quartis, tá, vou desenhar aqui embaixo, eu tenho aqui o primeiro quartil, o segundo quartil é maior do que o terceiro, do que o primeiro, né? E o terceiro quartil, ele é maior do que o segundo. O segundo quartil pode estar mais perto do primeiro quartil, tá? O valor dele, ele pode estar mais perto do terceiro, ou pode estar no meio caminho entre Q1 e Q3, isso vai depender dos dados. O certo é que o terceiro quartil, ele separa os 25% maiores valores. O primeiro quartil separa os 25% menores valores. E entre Q1 e Q2, nós temos também 25%. E entre Q2 e o Q3, nós também temos 25% dos dados. Então, se eu tiver aí 100 valores no meu conjunto, mais ou menos 25 desses valores vão estar abaixo do primeiro quartil, 25 desses valores vão estar entre o primeiro e o segundo quartil, 25 desses valores vão estar entre o segundo e o terceiro, e 25 vão estar acima do terceiro quartil. São valores, né, obviamente, aproximados.